E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou o deixado na sua mão, ou o roubo, ou tiver oprimido o seu próximo, ou que tiver achado perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma de todas estas coisas em que o homem costuma pecar, será, pois, que pecando e sendo culpada, restituirá aquilo que roubou, ou o que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado em depósito, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá segundo a soma inteira, e ainda sobre ela acrescentará o seu quinto. Aquele a quem pertence o dará no dia da sua expiação, e pela sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela perante o Senhor, e ela será perdoada de qualquer destas coisas que fez, pela culpa que tem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua roupa de linho, e calçará as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois, despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, e esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. E dela tomará o sacerdote um punhado da flor da farinha da oferta de manjares, e do seu azeite com todo o incenso que está sobre a oferta de manjares, e o queimará sobre o altar por memorial. Cheiro suave é ao Senhor, mas o que restar dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no átrio da tenda da congregação o comerão. Cozer-se-á asmo, não se cozerá levedado. Eu a dei por sua porção das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta de expiação e como a oferta pela culpa. Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta contínua de manjares. A metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçarola se fará com azeite. Trarás bem amassada a oferta de manjares, em pedaços a oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, a fará. Estatuto perpétuo é ao Senhor, toda se queimará. E toda oferta de manjares do sacerdote totalmente se queimará, não se comerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pela expiação do pecado, a comerá. No lugar santo se comerá, no átrio da tenda da congregação. Tudo o que tocar na sua carne será santo. E quando do seu sangue espargir sobre alguma veste, lavarás a veste no lugar santo. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á com água. Todo o homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, nenhuma expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para reconciliar no santuário, se comerá. No fogo será queimada.